Olá pessoal, graça e paz, que alegria, que satisfação estarmos juntos. E hoje para nós é um dia significativo, um dia importante. Nós estamos inaugurando hoje, dia 5 de agosto de 2024. Guarde essa data, o nosso primeiro podcast Resenha do Reino. Um lugar de bate-papo, de encontro de amigos. E eu estou aqui com dois caras feras que eu conheci na minha caminhada cristã, pastor André, pastor Adilson. E o nosso desejo, a nossa intenção é promover em você o desejo, o despertar de conhecer mais sobre o reino de Deus. Então, o nosso bate-papo é informal, não tem nada de formalidade. São três pessoas conversando, aprendendo um com o outro, e é isso que nós queremos. Os nossos encontros vão acontecer de 15 em 15 dias. Nós vamos disponibilizar o link para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com amigos, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante a sua participação e nós queremos crescer junto com você. E hoje nós estamos inaugurando o nosso podcast depois de um dia importante, e essa data vai ser tão importante porque ontem foi o aniversário do pastor André, dia 4, e a gente está começando o podcast um dia depois. Então não tem como esquecer essa data. E eu estou aqui com o pastor André, pastor Adilson, e vamos nos apresentar para que o pessoal possa nos conhecer. Pastor André, fala um pouco de você, sua trajetória, seu início, onde você pastoreia. Sim. Pastor André, mais conhecido como Pastor André hoje, né? Mas sou André, sou alguém que foi achado por Deus há 25 anos atrás. Amém. Alguém que não tinha um futuro, não tinha um presente, não tinha nenhum passado. E o Senhor nos achou, né? O Senhor nos encontrou, foi Ele que foi atrás de mim. A minha conversão é exatamente isso. O Senhor foi atrás de mim, me tirou de um lugar vazio, sem expectativa, sem esperança, sem sonhos. E é interessante que você falou do meu aniversário, que foi ontem. E ontem eu acordei, fiz a minha oração, tal, fiz a minha devocional. E aí fiquei pensando que eu era uma pessoa que não tinha sonho. Até falei isso na igreja ontem. É verdade. Nos deu o prazer de ministrar lá ontem, no aniversário. A igreja fez uma festa linda. E eu falei isso ontem, que eu não tinha sonhos, não sabia o que era sonhar. Nem dormindo, nem acordado. Mas quando o Espírito Santo me achou, eu comecei a ter os sonhos de Deus e o Espírito Santo começou a revelar os sonhos deles para a minha vida. E hoje eu sou uma pessoa que sonha. Amém. Sou alguém que sonha com a vontade de Deus ser realizada, aonde eu colocar a ponta dos meus pés. Hoje estou como pastor ali em Jardim Salvador, Igreja Batista, e que é uma igreja abençoadíssima. O Senhor tem feito grandes coisas ali. Essa é a minha história. Você nasceu em Petrópolis, né, André? Nasci em Petrópolis, Cascatinha. Petropolitano. Cascatinha. Torcedor do Serrano? Cara, sou flamenguista, né? Mas torço pelo Serrano. Tá certo, é isso aí. Pastor Adilson, fala um pouco de você, amigo. Fala aí, galera. Cumprimentar aí meu amigo pastor André, dar aí os parabéns por essa data linda aí, né? 5.8, parece 3.8, né? Revela, fala. E aí, nosso amigo aí também, né? William, grande carioca. William, nosso carioca aí. Então, gente, falar assim de mim, né? Muito grato a Deus por esse momento, esse privilégio de estar fazendo parte aí dessa mesa, dessa ideia aí que surgiu no nosso coração, acho que especificamente no coração do André, né? Sim, podcast. Podcast, né? Foi na resenha do café, que toda semana, a gente toma até um café, né? semanalmente, ou semanalmente. às vezes quinzenalmente, mas praticamente tem sido semanalmente esse café. Verdade. Então, a minha história, né? Muita gente talvez está vendo a gente assim há tanto tempo em Petrópolis, mas eu cheguei em Petrópolis com 3 anos de idade, 2 para 3 anos. E de lá, então, estou aí nessa peleja. Morei também uns 7 anos fora, mas eu sou mineiro, né? Sou lá de Miradouro, um lugar que é bem pequenininho, um lugar que pode vir alguma coisa boa lá de Miradouro. Você tem 2 quebra-mola, na entrada e outro na saída, né? Atravessa a cidade. Atravessa a cidade rapidinho, bem pequeno realmente, né? Lá em Minas tem muitas cidades que são bem menores. E aí eu cresci dentro do catolicismo, estudei para padre, fiquei no seminário de padre por um tempo, uns 2 anos. E aí eu saí, arranjei uma namorada, né? Que não é a minha esposa na época, mas saí.
E fiquei um ano aí perdido, bem perdido, com 19 anos. Eu vim a entregar minha vida para Jesus e com uma semana eu me batizei. Fui assistir um batismo e acabei decidindo se batizar. E a gente está aí caminhando nessa jornada, né, em ministérios, em conferência, experiência, em comunhão, em amigos. Atualmente a gente está aí também com um desafio que é na liderança aí do Conselho de Pastores do Comemp. Que sou Eu presidente. conheci a Dilson como presidente do Comemp, há Foi, né? muitos anos atrás. A gente fez também história. Eu cheguei em Petrópolis, eu saí de Petrópolis em 1999 e voltei em 2007. Em 2008 eu tive no Moacir-Curu, nos Estados Unidos. E em 2010 eu assumi ali o conselho e ali eu tive 2 mandatos, né, consecutivos ali depois do pastor Vladimir. E a gente fez ali bastante marcha para Jesus, muitos eventos assim na cidade, Dia da Bíblia. A gente movimentou o Parque de Exposição com o Diante do Trono. E aí vai fora a conferência também, realizamos 3 conferências, 2 e uma conferência só de intercessão com a Zenet, uma já com o Bispo JB, com cristãos americanos. A gente já fez bastante coisa que... Já fez bastante coisa. E assim, não diga que os dias passados foram melhores, né? Porque eu creio que Deus ainda vai fazer muita coisa, entender esse movimento aí do reino. E pastor da igreja... Secrim, Comunidade Evangélica Cristo em Nós. Começou quando o Secrim? A Secrim começou em 2007, né? 2007. Eu estava lá em Cachoeira de Macacu e a gente entendeu que Deus estava nos chamando de volta. E aí foram os sinais, né? Tivemos uma pessoa, um paralítico que andou, a gente teve muitos sinais de abertura do ministério, uma criança também que começou a falar, a gente teve alguns testemunhos nesse início da nossa jornada. A gente começou aqui em Itaipava mesmo, e a gente hoje está em Correios, e a gente conta aí com 2 núcleos, que são a Vila Rica, né, que essa semana aí tem um aniversário, Legal. e também a Boa Vista, né, que também está ali, os nomes já dizem, né, os locais, né, Vila Rica e Boa Vista, são bairros onde a gente também está trabalhando aí com ação social, com jiu-jitsu, né, tem dado aí um upperzinho. E lá tem também uma outra galera trabalhando no Boa Vista, mas na área de balé. Vou te convidar, né, para entrar aí. Melhor você, que eu acho Imagina Adilson padre, cara. Quando ele falou, eu fiquei pensando aqui, Adilson. Tem cara de padre. Tem até a coroinha aqui, né? Aparece a coroinha, né? Legal. Eu gosto, assim, de passar tempo com Deus, né? Vou esticar um pouquinho aqui mesmo. Em oração, né, em comunhão, sou de subir monte, acho que Deus está em todo lugar, tem meu lugar em casa, nos hotéis. Amém. Então estar com Deus. Amém. Não importa o local. E adoração também é algo bem, bem forte no nosso coração. O ministério tá avançando aí. Amém. Eu sou carioca, né? Já falaram aí, sou do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio. Nasci em Marechal, mas sou criado em Padre Miguel. Minha família ainda, muita gente no Rio. E em 2019, na verdade, eu vim morar em Petrópolis a pedido do saudoso pastor Vitor. Era pastor presidente do Ministério Encontro de Vida. Nós nos reencontramos, eu vim para cá. E aí conheci o Comemp. E aí no Comemp eu conheci o Adilson André. Então a gente acabou... Na verdade eu conheci o André antes, né? O André foi pregar lá no Melo. A gente se identificou bastante, até pela história de vida do André. Não estava morando ainda. Não morava ainda. Voltava. E voltava. Mas a gente se identificou bastante, depois eu conheci o Adilson. E aí surgiu os nossos cafés, né? Às sextas-feiras. E aí a gente acabou criando um vínculo maior, né? O Adilson e o André são 2 pessoas que Deus colocou na minha vida. São meus conselheiros, ajudadores, porque eu acho que eu tenho que aprender muito ainda na caminhada cristã como pastor. Eles são mais velhos do que eu de idade de ministério. Então estou aprendendo com eles. A Dilson tem me ajudado bastante, o André também. A gente está crescendo juntos. E aí por isso que deu a ideia do Resenha do Reino. Na verdade eu vou confessar para vocês aqui, eles ficaram meio resistentes com o nome. O cara muito carioquês, né? Resenha, mas é uma resenha, é um bate-papo.
E o nosso desejo é que esse bate-papo alcance a sua vida, alcance você. E a gente vai crescendo juntos aqui, aprendendo um com o outro. A gente separou algum tema aqui, temos a sugestão de alguns temas, e a gente quer começar com um tema que pensamos ser muito significativo e importante, né? A gente tem vivido um tempo onde nós precisamos ser uma voz que faz a diferença, principalmente hoje com as mídias sociais. Outro dia eu li uma frase que nunca se escreveu tanto na história, sabendo pouca coisa. As pessoas escrevem por escrever, as redes sociais potencializam o eu. Falar sobre tudo, mas no fundo não sabem de nada daquilo que estão falando. E isso é uma grande verdade. Então, quando nós falamos de igreja, que voz a igreja tem sido nesse tempo? Diante dessas facilidades de mídias sociais, nós estamos usando uma ferramenta de mídia social, uma ferramenta de tecnologia para alcançar pessoas. E eu penso que nós precisamos ser essa voz e potencializar essa voz através dessas ferramentas. Então a pergunta que eu faço para vocês, que é o nosso tema hoje, começando com o André. André, que voz a igreja precisa ser nesse tempo diante desses embates que nós enfrentamos, desse liberalismo teológico, dessa pegada forte da hipergraça, e isso tem arrastado muita gente, por exemplo. Que voz a igreja precisa ser? Será que nós precisamos fazer como Martim Lutero? Ter que se levantar para voltar às raízes? O que você tem a falar sobre isso? Então, a voz que a igreja precisa ser é a voz do rei, né? Quando nós lemos sobre João Batista, a Bíblia diz que ele foi uma voz, né? Uma voz, a voz que clamava no deserto. E é interessante que a igreja, ela precisa se colocar como uma voz do reino. Mas para a igreja ser uma voz do reino, e eu acho que tem acontecido isso, a igreja tem que estar pautada na palavra de Deus, ela tem que pregar a palavra. Não é sobre estratégia, não é sobre qualquer outro tipo de ensino que não seja o ensino da palavra de Deus. É isso que vai fazer com que a igreja se torne a voz do reino. E quando eu olho para João Batista, ele era filho de sacerdote. João tinha alguns direitos, né? E a Bíblia vai nos ensinar e falar a respeito de João que ele renunciou a esse direito para viver no centro da vontade de Deus. Ele renunciou às vestes, ele renunciou ao templo, ele renunciou à estrutura, ele renunciou, sabe, muitas coisas que a igreja hoje não consegue renunciar para se tornar uma voz. Então, eu percebo que ainda há uma distância da igreja como reino do perdido. Porque é exatamente isso. João foi de encontro àquilo que Deus chamou ele para ser. Tanto é que quando os religiosos vão atrás de João, lá no deserto, eles perguntam: quem tu és? Tu és Jesus? Tu és um profeta? Ele diz: eu não sou nada disso, eu sou apenas uma voz. Então, eu percebo, na minha percepção, como pastor e como alguém que já abriu vários centros de recuperação, alguém que foi achado numa lata de lixo e teve a sua vida transformada, é que a igreja precisa e deve ser a voz do reino de Deus. E para isso tem que desconstruir algumas coisas, né? De que o importante é a visão, o importante é a estratégia, o importante é isso, o importante é aquilo. Não, o importante é que a igreja seja a voz do reino, que alcance o perdido. Quando você diz que a igreja tem que ser a voz do reino, o reino tem Cristo como rei, né? Sim. E nós somos cidadãos desse rei. E hoje, a gente esteve numa conferência, né, Edilson? E o reverendo Hernandes Dias Lopes trouxe uma palavra na abertura da conferência, falando exatamente sobre o que você acabou de pontuar. Sobre João Batista, 400 anos de silêncio, 400 anos sem voz profética, e João Batista aparece num cenário onde havia uma necessidade de ter alguém para ser uma voz. Exatamente. E que voz foi João Batista? Foi a voz do reino. Voz do reino. E aí o grande Hernandes Dias Lopes, a gente o acompanha e, né, e bebe dessa fonte, e ele disse que voz a igreja tem sido hoje? A voz da performance,
ou a voz do rei? E Isso. cai exatamente no que você está colocando. Porque hoje, de repente, é muito mais interessante ser a voz da performance, né, Adilson? Dá mais resultado. Dá mais resultado, No né? mundo, né? Talvez não pro rei. Porque o reino é renúncia, né? O reino é renúncia. O reino fala de renúncia. É, João renunciou a algumas coisas para ser alguém que a gente está falando dele hoje, né? verdade. 2000 anos depois, a gente está A falando. voz ecoa, né? É, A voz ecoa, né? Eu vou botar pimenta aqui, posso entrar aí? É, Adilson, contigo aí, fica à vontade. Eu gosto de provocar, né? E a gente. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, sempre, eu botei algumas coisas que vocês pontuaram, né? E entrar em outras aqui, né? Você falou muito bem ali, quando você falou que hoje se escreve muito, mas se tem pouco conhecimento, conteúdo, mas a própria internet hoje virou aí um canal, né, muito grande de qualquer um chega e começa a falar e Cheio de gente com mestrado na internet, compra né? seguidores, né? E entrou um mundo, né? E a gente viu isso até na questão da pandemia. Aí, para entender bem essa questão de pontuar, e depois eu falo onde eu vou colocar o ponto da pimenta aí, para a gente compreender e entender muito essa questão. A gente tá entrando aqui, tá vendo, gente? Ó. Eita, glória de Deus. É isso aí, Jean. Mas é justamente viver e praticar o que está pregando. Não é a quantidade do que eu prego, mas a quantidade do que eu vivo. A casa que ficará sem estar abalada é a casa que está firmada numa rocha. Então você vê, a Sunamita não tinha tanto conteúdo, tanto conhecimento, tanto acesso como a gente tem, mas o que ela aprendeu do Eliseu foi suficiente para gerar o milagre do filho dela. Então não é a quantidade que se conhece, mas a verdade da fé e que você pratica e se apega. Então, às vezes, por isso a fé é como um grão de mostarda, porque não é o tamanho, é o ponto que você simplesmente acredita e caminha nessa fé. Então, eu vejo isso. Aí a pimenta que eu vou colocar, depois vou falar aqui que o André colocou também aqui, que é interessante pra gente, mas a pimenta é que, de fato, tudo tem início numa liderança. E muitas vezes a gente fala a voz da igreja, mas o plano e o propósito foi sempre gerar discípulos e gerar líderes, né? O próprio Jesus, ele conseguiu gerar isso. E isso, quando se trata de João, e aí a conexão para que Deus não fira a terra, e a característica é converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, precisa realmente trabalhar essa conexão paterna de sucessão. De sucessão, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Paulo com Timóteo. Então você vê que a voz, né? Eu estou mandando Tito, ele colocava como se fosse ele mesmo estaria ali. Entendi. Pela qualidade do preparo. Então hoje eu entendo muito que não adianta a gente querer ouvir da igreja, o que a gente como liderança precisa dar o start, precisa ser uma referência. Aí se você olhar para Zacarias, quando ele perde a expectativa de gerar, pela idade, Deus começa a fazer o que Deus quer fazer. Muitas vezes, né, não as convicções, mas as expectativas hoje, elas estão deixando de dar lugar àquilo que Deus quer fazer, né? Por conta da nossa presunção, da gente achar que sabe e se firmar nisso. Um ponto legal, né, que o pastor André botou, né, que eu anotei aqui também, é a gente entender a quem a gente quer agradar. Aí você também falou isso. Então, assim, Paulo disse, eu procuro agradar a homens, eu deixei de ser servo. Então, hoje, tudo que se monta, se você pensa em seguidor, se você pensa em manter o povo, você vai ter uma mensagem de performance e uma mensagem para agradar. Mas se você pensa em agradar a Deus, talvez você sofra perdas. Talvez, né, a eliminação é necessária. Muitos de nós não jogaríamos Jonas do barco. Então, o que tem dado prejuízo, às vezes, é a gente não entender quem nessa hora desvirtuou da visão e não vai dar para andar junto. Então, eu queria, a pimenta seria, né, de fato, os líderes que nós geramos, né, e a continuidade que se tem. Davi queria construir o templo, mas Deus falou, não é você, mas vai ser seu filho. Então, assim, ele deu, por mais que ele falhou com todos os outros filhos,
ele ensinou Salomão a saber o que ia pedir quando Deus o interrogasse. Verdade. Então, dá uma paradinha, então eu vou falando toda a vida aqui, eu vou me empolgando. Então você pensa que a igreja, a organização, de uma certa forma, ela carrega essa culpa por não ter gerado ou formado discípulos e líderes que caminhem nessa voz que o André falou, da voz de João Batista, da voz do reino, da voz que não abre mão do que é bíblico em detrimento do que é performance, do que é consumo, do que é atrativo? Será então que a igreja, na sua formação de líderes, na sua formação de discípulos, não errou nesse caminho? Ou será que as pessoas, por esse mundo deformado, corrompido e capitalista, acabam entrando nesse viés do ter, do conquistar e de ter grandes e megas templos, como se isso fosse o resultado do sucesso de uma igreja, e elas acabam enveredando por esse caminho? Você acha então que a igreja, de uma certa forma, pode ter a sua parcela de culpa nisso? Então, respondendo uma outra pergunta. Não, ele tá querendo me pegar, né? Só que eu vou provocar de novo, vou botar outra pimenta aqui Mas o André, o que acha sobre isso? Deixa o André aí. Então fala que eu vou botar pimenta aqui. Como pastor, Essa é a palavra pimenta. Que a igreja tem muitas coisas boas, né? Sim, a igreja fato. prega a palavra. Ela é a noiva do Cordeiro. A igreja é hoje assim, tem um trabalho esplêndido na salvação, na libertação, na cura, no cuidado das pessoas, né? Então, acho que a igreja ainda não conseguiu revelar Cristo na sua totalidade. Então, estamos aqui para isso. Malaquias capítulo 3, até anotei esse texto, diz que ele se assentará como refinador, um purificador de prata. Isso está falando do trabalho do ourives. O que o ourives faz? Ele pega uma peça de prata e fica no fogo ali durante horas. E passando aquela peça no fogo para tirar todas as impurezas. E quando ele percebe que saiu todas as impurezas, quando ele olha para aquela peça de prata e ele vê a sua imagem ali. É exatamente isso o que nós estamos passando aqui como igreja. Nós estamos sendo refinados, purificados. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra na igreja. E quando o fogo de Deus sobre a igreja vai se apagar? Quando Cristo olhar para nós e ver em nós a imagem dele. Aí a gente está preparado. Tá no ponto, né? Aí está no ponto. Aí está no ponto. Um outro personagem que eu penso ser muito importante nesse trajeto, nesse percurso da voz da igreja que ecoa de geração a geração, é o próprio apóstolo Paulo, né? Vê que nas suas cartas, Paulo nunca abriu mão do que Cristo ensinou, do que Cristo disse. Tanto é que uma das grandes mensagens de Paulo era o Cristo ressurreto. Para ele não fazia sentido não pregar Cristo se Cristo não tivesse ressuscitado. E Paulo vai escrever as suas cartas, e para algumas igrejas ele é duro em algumas coisas. Ele não abre mão dos princípios e das verdades bíblicas, embora a Bíblia ainda não tinha sido escrita na sua totalidade. Isso vai acontecer, se eu não me engano, no ano 48. Começa a acontecer no ano 48. Mas Paulo não abre mão de ser essa voz, de ecoar essa mensagem de uma voz que é necessária em todos os tempos, em todas as gerações. Eu penso que ainda que nós estejamos vivendo um período de muita gente meio lá, meio cá, e eu acho que o liberalismo teológico tem muita influência nisso, eu concordo muito contigo, André. A igreja, ela sempre vai triunfar, porque Efésios capítulo 2 diz que quando Jesus ressuscitou, a igreja ressuscitou com ele e já está assentada nas regiões celestiais. Ou seja, a igreja já é vencedora. Mas nesse caminho sempre terá joio e trigo, não tem jeito, né? E não compete a nós separar um do outro. Isso é uma função do próprio Cristo que fará isso naquele grande dia. Sim. Mas eu vejo Paulo também como uma grande referência dessa voz, dessa mensagem. Nossa. Paulo Não. talvez seja o grande divisor de águas nessa transição depois da morte e ressurreição de Cristo. Eu acho que Paulo é um grande divisor de águas, né? O grande teólogo, a grande voz que potencializou essa mensagem de Cristo ao mundo, né?
Pode Sim. falar disso, joga tua pimenta aí. Joga teu tempero aí. Não, você colocou assim, né? Vê se a pergunta foi essa, né? Qual é a culpa da igreja? Se a igreja tem alguma culpa, Se a igreja é a organização, na formação dos seus líderes. Então, aí eu já entro muito no nome, né? Você foi tão feliz no nome, apesar de que a gente não encontrou nada melhor, porque quando você bate em reino, né? Você gostou, né? Quando você bate em reino, aí quebra tudo, não tem outra palavra. Então, assim, uma vez eu estava tão apegado nas minhas tradições de uma igreja que eu frequentei antigamente, que eu não conseguia me desconectar para algo novo. E tudo eu usava de modelo a antiga igreja. E um dia uma pessoa virou para mim e falou: eu pensava que você estivesse no reino. Eu acho que o grande problema é que nós, se há alguma responsabilidade, é de nós não conectarmos as pessoas ao reino. Quando você está conectado à estrutura, à igreja, aquilo está fadado a não ficar de pé, porque tudo que é abalado vai ser abalado para que as coisas inabaláveis permaneçam de pé, né? Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quem conheceu, quem compreendeu, qual é o intento de Deus, né? Quem primeiro lhe deu para que pudesse lhe recompensar depois. Então, Paulo usa isso em Romanos capítulo 11, justamente para falar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, o desalinhamento é que tem provocado isso. Então, muitas vezes vai ser, de fato, quando nós nos alinharmos, o tempo todo que você entra debaixo de um chuveiro, você recebe daquela água, né? O princípio, né? Qual bom e quão suave é viver em união, é como um monte de irmão, óleo precioso que desce. Então, tem uma cadeia de autoridade, de cima para baixo. Aí eu anotei aqui também, quando vocês falavam, a visão de Deus lidando com sete igrejas de Apocalipse. Então, na última igreja era o Laodiceia, né? Que era o direito do povo. Ela tinha roupa, mas era nua, ela faltava-lhe visão, era cega, né? Então foram os conselhos de Deus, mas aonde Jesus não estava dentro. Jesus batendo, né? Me deixa entrar, me deixa entrar. Então é muito mais para aquilo que a gente permitir e quebrar, né? Por conta dessa própria iniquidade do que outras coisas. Aí conectando, né? Que a André falou, você falou bem, né? Mas a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, dos filhos, JB fala que são os filhos maduros. Então, de fato, é chegar a uma maturidade de filho de responsabilidade. E isso, eu acho que a grande chave para essa geração de conexão seria a palavra identidade. Porque hoje é muito mais fácil você copiar, você aprender, mas não ser quem você de fato é. Eu gosto de você, tu olha para você. Um personagem, né? Por isso a roupa de João, né? Ele era o João, não era o Zaca, né? Não era o Zaca. Então ele entendeu. Então eu acho que essa identidade hoje, né? E fechando aí, Deus sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Amém. Então assim, o André pregou uma palavra que eu lembro, que ele disse assim: o importante é você ser achado nele. Isso. Né? E ele ser achado em você, né? Cristo em nós e Cristo em vós. Verdade. Então, em tudo que a gente está vivendo, né? É ter esse ponto que é tocado nessa identidade de filho, de alguém que está, de fato, gerando filhos para Deus, gerando discípulos para Ele. Né? É o que o Dizescope fala também, né? Sim. Uma cópia de Jesus, né? Eu Mas costumo não... dizer que quando eu não sei quem sou, eu visto um personagem para mostrar aquilo que não sou. O caso ali de Davi com Saul, né? Saul queria colocar uma roupa dele, que era do Saul, no Davi. E já começou falando: você não vai, você não vai vencer. Então tu vê que a própria voz religiosa poda quem Deus está levantando. Você entendeu que é você tem força para lutar, você já sabe que vai cair, aí vem uma voz religiosa. Né? Você não vai, você não pode. Aí vem a voz da família: você não vai, você não pode. E aí ele tem que dizer: eu vou, mas vou do meu jeito, vou com a minha funda, né? Vou com a minha identidade, com a minha convicção, vai derrubar, com a certeza de quem eu sou em Deus, eu sei quem eu sou nele. Então, se eu sei quem eu sou, não preciso ficar vestindo roupa de ninguém, né? A minha é suficiente, porque está capacitada por ele. E se me permitir a identidade, né? Quando o diabo tenta, ele tira a palavra que Jesus falou, que Jesus recebeu quando batizou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Aí ele ouviu. Mas o diabo fala:
a Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ele tirou o amado e tirou aquele que me dá alegria, aquele que me compraz nele. Tentando anular a identidade de Cristo. Tentando anular. E às vezes nós, com a nossa liderança, se você pensar em termos de filho, né, de neto, a pessoa fica em dúvida se realmente a gente está dando alegria ao pai. Se nós como filhos, né? Então, o pai, você me dá alegria, não pelo que você fez, mas por ser quem você é. Então, tu vê que essa alegria é ligada em Jesus ali com os discípulos. Cada um tinha os seus problemas. É verdade. Né? Nós não vamos pegar, entender, de ser louco, de dizer que a gente vai ser perfeito. Mas a gente vai se completar, cada um de um jeito aqui, né? Essa questão da identidade é muito forte. Eu acho importante a autenticidade. Você for lá na minha igreja, ontem eu percebi isso, que fizeram os vídeos, né? E o pastor André e tal, 90% lá autêntico. É verdade. Eu fiquei feliz com isso. Por quê? Verdade, porque às vezes você tem que vestir uma Eu vou roupa, falar, como é que ele fala? tem que vestir uma roupa que não é só para agradar as pessoas, só que você não está sendo quem você é realmente. Né? Isso acontece muito hoje. Pessoas que vendem um sabor, mas não são esse sabor todo e não são autênticos. E isso atrapalha muito, porque quando você conhece a vida do cara, teu líder, você se decepciona com algumas coisas. Quando você é autêntico, não. Você é um livro aberto. Você fala, Você é quem é, né? Eu falho, mas tem coisas boas também. Porque a igreja ela é assim, né? A voz da igreja é uma voz autêntica. Né? Quando você vê lá, para mim, um dos maiores líderes da Bíblia foi Moisés. Um dos maiores, o cara que pegou aquele povo lá, né? Se converteu lá e Deus falou com ele, ele foi lá atrás do povo, foi rejeitado. E Deus foi dando os sinais e aí foi acontecendo e aí ele levou aquele povo para o deserto para entrar numa terra prometida que ele mesmo não entrou, né? Por quê? Porque o povo não tinha visão. Você falou de visão aí da terra prometida. Eles foram lá, olharam os frutos, olharam a terra é boa, realmente ela mana leite e mel, mas tem gigantes. E aí tirou a visão daquilo que Deus estava mostrando para olhar para as dificuldades. Perderam a visão e deixaram de se viram como gafanhotos, né? Deus não falou nada sobre isso, eles que se viram. É verdade. E aí, Moisés falhou? Eu acho que não. Eu acho que quem falhou foi o povo, de não ter entendido aquilo que Moisés cansou de falar com eles. Né? Tanto é que em Josué ele não vai mandar 12, ele manda só 2. Moisés mandou 12. Pô, os caras trouxeram mais problemas do que a solução. Vamos diminuir. Aí Josué, peraí, vou pegar só 2 crentes aqui e vai lá, gente. Traz pra gente a visão. E aí conseguiram entrar na terra prometida porque eles tomaram posse de uma visão correta e certa. A visão e a voz da igreja tem que ser do reino de Deus. A pregação tem que ser da palavra de Deus. A visão tem que ser do reino, para que a gente possa formar líderes com uma visão correta. Porque a igreja não é uma empresa. Né? Embora tenha um CNPJ, ela Embora tenha o CNPJ, mas não é uma empresa. A igreja é o reino de Deus, é a noiva. A igreja é uma agência de Deus na terra. Então, assim, hoje a grande confusão que se dá é porque a igreja virou adversário uma da outra. Né? Tem muito isso. O livro do Moses, né, fala muito sobre isso, Cidadãos do Reino. Né? Sim. Sobre essa questão de caminhar e ser, de fato, embaixador do céu na terra. E aí a visão muda. Esse livro mudou muito a minha percepção. Mas só para me terminar aqui, pastorzão, a visão, ela sempre vai trazer a provisão. Então, a provisão da igreja é a visão do reino. Então, assim, a igreja, ela precisa se converter à palavra. Estou dizendo todas, mas a igreja precisa pregar a palavra de Deus, porque é a palavra que convence. Quando você vê Jesus com os 12 discípulos lá, que um desviou, o Judas, mas 3 anos, nada aconteceu na vida dos caras. Você dormia, acordava com Jesus, via os milagres e não aconteceu nada. Mas o que acontece? Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele fala, eu preciso ir para que ele venha. E ele convencerá o mundo do juízo e de tantas outras coisas. E aí quando o Espírito Santo veio, cara, desatou o nó dos caras.
Aqueles caras que só traziam problema para Jesus, estavam preocupados quem ia se assentar na direita, quem ia se assentar na esquerda, e quem que ia acontecer, quem que aparecia mais, e isso, aquilo. Os caras saíram dessa visão terrena e entraram na visão do reino de Deus. E aí, meu irmão, ninguém segurou os caras. A Bíblia diz que esses caras viraram o mundo de cabeça para baixo. É verdade. Não é? Pedro, na sua primeira pregação, né? Pô, a sombra de Pedro curava. Ou seja, ele nem sabia, às vezes, estava curando gente. Por quê? Ele conseguiu enxergar a sua própria identidade naquilo que Deus queria da vida dele. Então, eu percebo que assim, é na autenticidade que o Espírito Santo trabalha. Pastor Vitor costumava dizer que você é a sua melhor versão. Sim, concordo. Com os teus defeitos, com as tuas falhas. O que me faz ser crente hoje? Que eu oro, que eu vou na igreja, que eu ouço pregação, que eu leio Bíblia, que eu tenho comunhão com a minha esposa verdadeira, eu tenho comunhão com amigos de ministério, porque eu tenho uma visão do reino. Por isso a igreja me respeita, e eu respeito muito a igreja. Mas é sobre ele, o reino está acima de tudo, é sobre ele. Então o que me faz continuar crente, sabendo que muitas coisas estão de cabeça para baixo, é que eu consigo perceber tudo que acontece aí, na igreja, através do YouTube, através de coisas que acontecem, e me manter firme, me manter pela fé, porque é pela fé. É verdade. E foi essa identidade que Paulo viu em Timóteo, né? Porque ele fala da avó e fala da mãe, né? Ló de Eunice, né? Ele fala da avó e da mãe, né? Eu conheci a fé da tua avó, da tua mãe. Fica nisso, ele fala assim, ó, fica nisso aí. Ou seja, meu irmão, não perca a tua identidade. Não perca a tua identidade, não. Em outras palavras, né? Não perca a tua identidade. Mas o que a gente precisa fazer para gerar nas pessoas a convicção de quem elas são em Cristo? Qual é o caminho que nós temos que colocar as pessoas para que elas andem nessa certeza? Será que... O que a gente tem que fazer para gerar discípulos que tenham essa convicção e pensem como nós estamos pensando aqui? Não, eu estou acima de qualquer estrutura, de qualquer formalidade, de qualquer campo religioso. Eu sempre briguei contra a religiosidade. Desde a época que eu era de uma outra denominação, eu às vezes era até meio que tido como... porque assim, eu sempre fui contra o poder religioso que mais aprisiona o ser humano do que liberta. Porque o poder da religião é aprisionador, não é libertador. E ele rouba a identidade das pessoas, porque a pessoa que está presa ao poder da religiosidade, ela não é livre, ela é escravo do sistema que opera naquele lugar. E o reino não é um poder aprisionador. A Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Cristo veio para nos libertar de todo o poder aprisionador, de todo o sistema da religião. Ele batia nos religiosos. Se teve um público que apanhou de Cristo, foram os religiosos da época. Jesus não bateu em Zaqueu, não bateu no gadareno, não bateu na prostituta. Ele já vai, não peques mais. Mas nos religiosos, ele desceu a lenha. Desceu a lenha dos religiosos. O que a gente tem que fazer? Agora, há uma distância, vou deixar de falar que ele fala mais que eu, há uma distância que as pessoas entendem a religiosidade de maneira como se fosse, ao contrário, a hipergraça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A religiosidade são conceitos religiosos que os próprios religiosos da época não conseguiam praticar. Jesus disse, vocês colocam fardo nas pessoas, que nem vocês conseguem não conseguem carregar, isso é religiosidade. Mas assim, existem renúncias que o reino nos pede. E a conversão é exatamente isso. Quando você entende para que você foi chamado, você se submete à vontade de Deus, não mais à sua vontade. E aí você caminha de acordo com aquilo que Deus te chamou para ser. Porque eu acho lindo, acho maravilhoso. Igrejas com visões diferentes. Uma trabalha em célula, a outra trabalha mais em programações. Uma gestão, né? É uma gestão, mas tudo tem que estar embasado, baseado na pregação da palavra de Deus. A palavra é uma só e ela é o suficiente para convencer o mundo, ou as pessoas que estão no mundo, digo melhor, a uma conversão genuína. Eu, quando me converti, eu estava usando cocaína, eu ia numa igreja. E aí eu ia com cocaína. Fui com cocaína no bolso, fui no banheiro, cheirei, voltei, teve um louvor, já me
Quando o pastor entrou com a palavra de Deus, aquilo me desarmou. Eu fui no banheiro, olhei de novo, falei que isso aqui não faz mais sentido para a minha vida. Jogou fora. Não consigo mais. Amém. Não joguei fora, não, continuei. Mas aquilo ali já mexeu com a minha estrutura. Entendi. E aí eu fiquei em casa a noite inteira pensando, não posso mais fazer isso. Isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu não consegui, fui para um centro de recuperação 25 anos atrás, entreguei minha vida para Jesus e nunca mais usei droga. Amém. Aleluia. É isso, conversão é isso. Dedo do Evangelho, né, de Cristo. É isso aí. E aí, Adilson? Bom, vamos lá, repete aí que para eu me achar aqui de novo aqui. Não, a gente está falando dessa tá, formação, né? como formar. O que a gente precisa fazer? Será que só os nossos exemplos são suficientes? Você falou aí da questão da palavra, de falar muito, né? A prática, né? Sobre a prática. Não, mas ortodoxia e praxia, né? Você, a casa que fica de pé, que pratica, né? Então, é o conceito de fato do caráter da pessoa. Há um texto que eu gosto muito, estava até tentando achar aqui, mas Paulo dizendo assim, eu temo que, como a serpente enganou Eva, trabalhe em vossos sentidos, vos tirando da pureza e da simplicidade. Então, a grande armadilha do inimigo é fazer com que você não seja mais simples e não tenha mais a pureza. O grande pecado que tem invadido, né, é essa imoralidade, essa perversão, né, dentro do meio do povo que está enfraquecendo, né, está enfraquecendo. Mas assim, o que eu vejo que seria o caminho, e é o caminho que Jesus disse, ide por todo mundo fazer discípulos. Sim. Então, como é que se gera esse discípulo? Qual é o caminho, né? E aí eu pego o gancho ali legal do André, que realmente o trabalho que você faz de discipulado, ele tende a tirar a pessoa de não ser mais convencida e ela ser convertida. Então, quando você batizar uma pessoa hoje, que o testemunho que me deram dela, e a gente conversando sobre ela, fala, fulano mudou, a pessoa que trabalha com ele mudou, tá botando um louvor onde ele trabalha, na farmácia, sim, ele tá dando testemunho e ele não tá... uma semente, né? Então, semente assim, porque plantada. Ele saiu de ser convencido, muito tempo da igreja, mas ele... Então, esse trabalho de acompanhamento, de discipulado, que de fato tá fazendo a diferença, porque você caminha com alguém que tem um padrão, tem uma referência, ela vai te influenciar. De alguma maneira você está sendo influenciado. Isso é resultado das nossas relações, né? Não tem o vácuo. Então você está sendo influenciado. Então você tem que escolher a quem você ouvir, quem você vai acompanhar. Aí eu só pontuo aqui a mensagem, né? E alguma coisa que o Evander colocou, né? A mensagem é a mensagem do reino. Arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Então a gente entender que essa mudança de metanoia, para permanecer de pé, você precisa ter uma mudança, uma mente mudada. Você recebeu, mas como é que eu vou manter essa chama acesa? Com a minha mentalidade mudada. E acho que o Evander foi muito feliz, o pastor Evander, reverendo Evander, na colocação que ele pontuou, que nós às vezes estamos abrindo mão da visão em detrimento da estrutura de uma igreja, porque a gente pontua, hoje a igreja não encheu. E isso nos deixa triste. Então você pontua um sucesso, a quantidade de cadeira ocupada, mas não vai na visão de formar discípulos e de tocar ao lado de fora. São as águas que saíam do templo, rodava a casa, e você media, cada vez que você media 1000, ela tinha processos. Então o movimento de caminhada vai te dando tanto que essa água vai tocar na tua vida até que você seja... Hoje não tem vida, vai gerar vida, né? Vai gerar remédio. Então, mas há muita coisa que não tá, a gente está concentrado e trabalha para aquilo limitado. Eu me lembro o Reinhard Bonk, que é um grande... já faleceu, mas ele evangelizou a África e ele é um alemão. Sim. Né? Você morreu, já viu? Né? Morreu. Eu já fiquei do lado dele em conferência, né? Mas eu vi duas situações que me impressionaram. Uma foi quando um vento deu e derrubou a tenda. Uma tenda que ele tinha para 50 mil pessoas. Aí ele deu uma gargalhada, todo mundo não entendeu, achou que ele ia ficar triste. Ele falou, o que foi? Ele falou, glória a Deus, Deus testificou no meu coração. Essa parede estava atrapalhando o que Deus ia fazer. Aí ele filmou mais de 1 milhão da reunião dele.
Saiu de 50 mil para 1 milhão. A tenda ela estava limitando. Então a visão é que te limita, né? A visão. Será que isso tem a ver com o que Deus falou para Abraão? Sai da tenda. Sai da tenda. Ou seja, a tenda, ela rouba a tua capacidade de enxergar além, né? Limita a visão. Jesus ministrava nas casas, ministrava nas ruas. Quando ele sai da tenda, ele fala, agora quantas estrelas? Ou seja, cara, não está preso a isso aqui, não é a estrutura em si. Então, aí o detalhe que o Evandro colocou às vezes você está negociando a visão que Deus te deu, que é uma visão do reino, que ela não está presa, né? Você vê Jesus quando fala com a mulher samaritana no poço, os discípulos não estão ali, senão ia atrapalhar. É verdade. Mas assim, eles vão para a cidade e eles vão comprar da cidade e não trazem a cidade. Então, enquanto a igreja tem uma visão de comprar, quando ela tem que de fato trazer a cidade para Jesus. Foi o que ela fez. O que ela fez. Ela fez o inverso dos discípulos. E ela fez com uma mensagem. E a mensagem que ela tinha de tristeza para ela, porque ela sempre falou que queria um homem, né? Você teve quantos maridos, não é seu? Então a mensagem para a vida dela foi, mas depois ela sempre falou, achei um homem, achei um homem, achei um homem. Agora ela falou, agora ela vem com essa mensagem, achei alguém, achei Jesus, né? Achei o profeta, ele não está aqui, e aí ela traz a cidade, né? Então você vê esse movimento, e às vezes nós nos apegamos à estrutura, aquilo que a gente fixou. Então o reino, quando você abre o leque do reino, aí o reino é uma mensagem, né? Que ali em Mateus está dizendo sobre isso, quando o Miles Moura fala muito sobre isso, que então será pregado o evangelho do reino, aí virá o fim, que o fim não é marcado por um evento, mas é marcado por uma mensagem. Então o que vai fazer a diferença de ser uma voz é a mensagem do reino, que é a mensagem que João pregou, tendo a sua identidade. Então, interessante que a mulher que teve um encontro com Cristo à beira do poço, né, a samaritana, ela traz a cidade para conhecer Cristo e ali já se cumpre o que o próprio Cristo fala para ela. Não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim, é adoradores que adoram o Espírito em verdade. Então ela já sai com o espírito de adoração, já sai com uma voz que ecoa Cristo, e ela traz a cidade e muda o lugar, transforma as pessoas. É a voz que... É o Gadara que é alcançado, né? Essa mulher, quanto que ela aprendeu de homilética, de teologia sistemática, intensivão ali, de evangelismo. Então, assim, foi um encontro. Então, você proporciona, o Bill Johnson diz assim, proporciona a pessoa a ter encontro com Deus. Uma ponte, né? Ele fala assim, o meu trabalho hoje é que você encontre Deus. Então não é o tipo de mensagem que eu prego, se é na minha mensagem, você vai encontrar com ele. E por isso é a profundidade das riquezas, porque dele, por ele e para ele. Sim, são ele todas as coisas eternamente. Amém. Então se eu tenho essa visão de que as pessoas na minha mensagem vão ter um encontro, eu estou atingindo o meu objetivo, porque esse encontro é que mudou. E os discípulos ficaram... E o Evandro foi muito feliz quando ele colocou lá pra gente, o pastor Evandro, que a geografia da igreja são as almas, né, cara? Perdido, né? Ele falou, a geografia da igreja... É por isso que Jesus parou ali no poço, né? Que era... Ele vai a Gadara, olha como ele transgride. Você está numa posição confortável, está bem, está de tarde, ameaçando uma tempestade. Aí Jesus diz assim, vamos para o outro lado. Só que ele não vai. Ele vai andando, mas aí ele está te transgredindo, mexendo contigo, para encontrar com, às vezes, pessoas que a gente não quer. Para ministrar um cara que era indesejado lá. Acho que o nosso time está acabando. Será que está acabando? Eu para terminar aqui, eu acho que o Adilson falou de construir uma ponte, né? Para que as pessoas se encontrem em Cristo. Quando eu vejo o texto bíblico que fala de Lázaro, pobre ou rico, Lázaro esteve na porta desse rico quantas vezes? Ele nunca abriu a porta para Lázaro entrar, se sentar e comer. Aí quando Lázaro, né, é salvo, está lá no seio de Abraão, vamos dizer assim, esse rico chega e com muita sede grita, né, de um lado oposto, poxa, deixa eu chegar até aí, não pode. Então, que Lázaro possa pegar um pouquinho da água e jogar aqui na minha boca. E ele diz, rapaz, tu perdeu a oportunidade de construir essa ponte quando você estava lá. Que se você tivesse abrido a porta,
hoje você estaria aqui junto com Lázaro bebendo da fonte. Então, eu creio numa identidade. Eu tive a oportunidade de participar de um testemunho de um amigo chamado Cid. Eu trabalhava num centro de recuperação lá em Niterói. E eu dirigi um trabalho toda quarta-feira na igreja, onde eu cuidava dos familiares daqueles meninos que estavam internados lá, aproximadamente 40 internos. Então tinha 40 famílias ali, toda quarta-feira, 3 horas. Eu ficava até as 5. E esse menino apareceu numa reunião descalço, sem camisa, sem chinelo, só de short. Ele vendia picolé na rua. Aí eu falei com ele assim, não, cara, ó, quarta-feira que vem eu tô aqui. Se você estiver aqui de novo, eu vou te levar lá para o centro de recuperação. Você quer? Eu quero. O cara era casado, tinha 2 filhos. Estava fora de casa já 3 meses, morando na rua. Meu Deus. O cara deu na outra quarta-feira, quem estava lá, com o mesmo short, sem camisa, sem chinelo. Só que já não tinha bicicleta mais para vender. O picolé dele que ele já tinha metido o nariz na bicicleta. E aí, estou enrolado, tem que levar esse cara. Eu liguei para o pastor, ó, dei minha palavra, senhor. Não, André, leva o cara então. Eu levei o cara. Mas hoje o cara ele lidera missões na igreja dele. É uma igreja grande. Amém. E ele é o líder de missões da igreja. Você sabe por quê? É a nossa identidade, de quem nós somos e o que Cristo está fazendo, construindo na nossa vida, é o que vai atrair as pessoas. Exalar o Cristo em perfume de nós. Cristo, né? Cristo em Nós nós. somos cartas vivas, né? Cartas vivas e Cristo em nós é a esperança O da povo não glória. vai ler a Bíblia, mas vai ler a tua Vai vida. ler a nossa vida. Então somos as cartas escritas, São né? cartas Deus escritas tá- por Deus. Deus está escrevendo uma carta na sua vida, na minha, na vida do crente mais simples lá da segunda igreja. carta aos Coríntios, capítulo 3, né? E às vezes nós esquecemos disso. Que E nós é o estamos véu, né? preocupados. Moisés colocava o véu. Então Moisés tem algo que é tirado o véu. Então às vezes o rosto não está mais brilhando, mas o véu foi o que está escondendo o que alguém pensa que ainda tem. É. Então hoje às vezes a gente está colocando para esconder algo que já se perdeu há muito tempo. Nossa. Já saiu da... Sim, É forte isso, né? Teve uma hora que ele se tornou um dissimulador, né? Moisés, né? Porque o rosto já não mais brilhava, mas para que as pessoas soubessem. Personagem, né? E hoje, aí se a gente pensar na culpa do ser humano é essa aí. É entender que já não mais brilha e você tem que descobrir teu É rosto. preciso sempre... Já não mais tem aquela cura. Então você está vendendo um jabá antigo que não funciona mais. Mas vamos falar bem de Moisés, foi o cara que construiu. Não, estou falando bem. Não, Moisés é uma... Construiu um lugar. Para todos os grandes teólogos, ele está entre os 10 maiores de toda a história, né? Eu às vezes Não, falo. eu falo bem, até pelo erro, eu acho que é fundamental. Não, Mostra aqui. Fundamental que ele Cara, nunca parou nisso, né? Que ele construiu um lugar para ele e para Deus. Para ele ficar sozinho com Deus. Imagina no meio daquela multidão, tanta coisa para fazer. Não, e quando Às você vezes a vê gente na tem uma Bíblia... correria que- aqui, vem Olha só, eu pega vou- outra vou- igreja, vai lá, faz uma Vou pôr visita. pimenta aqui para terminar. Desculpa te cortar. Eu vou pôr uma pimenta dentro disso para favorecer Moisés. Né? Para Dos três que entender. ficaram 40 dias, ele, Elias e Jesus. Às vezes a gente fala assim, né? É. A gente fala assim, fica no lugar da promessa, né? A gente já viu pregar sobre isso. Mas Moisés, ele ficou muito mais. Ele falou, fica no lugar da presença. Porque ele tinha a oportunidade de sair pela promessa, ou sair pela promessa, perder a presença, ou ficar pela presença e abrir mão da promessa. Ficar presente. Ele escolheu a Foi o homem que presença. disse, Senhor. Então, na sem verdade, Senhor, na verdade, A terra pode ser boa, se o senhor não estiver lá, sem não... tua presença. se o senhor não estiver lá, eu não vou. a grande decisão nossa hoje é que a gente está abrindo mão da presença. E aí entra no que você fala disso. A pensando gente vai no pela sucesso. necessidade e não vai pelo propósito, né? a a necessidade necessidade boa boa ou ou propósito, propósito. né? Então se ele fala, não, a terra é boa. E Deus ainda falou assim, ó, tem anjo, vou mandar anjo. Vou mandar anjo. Ele, não quero anjo, eu quero a tua presença. É mais importante do que qualquer lugar. tremendo. Não adianta você entrar numa terra, por melhor que seja a terra, a presença de Deus está lá, não, então não foi. Eu prego em 2 cultos, né? Quando Então, quebra princípios, você está abrindo mão da presença. Por causa, em detrimento do sucesso. então, assim, ontem mesmo eu escutei Deus falando muito claro comigo quando eu fui focar no alinhamento do que eu ia pregar. Ele só falou assim, mantenha o teu foco. E o teu foco é a minha presença. Aí Paulo falava isso. Eu continuo olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da minha fé. Então ele
Ele chega ao Pai por Jesus, então ele não pode abrir mão da presença. Mas volta ali a tua parte que você colocou legal ali do Lázaro, é que a grande frustração vai ser ouvida aquele dia, né? Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava preso, não foste me visitar. E aí vem uma pergunta, quando é que te vimos? Quando? Então assim, quando tu vê que não se percebeu. Quando, né? Quando você deixou de fazer isso. Por isso que a missão ela é geográfica naquele próximo que Deus colocou na nossa frente. Sim. Ali Deus esconde tesouros, né? Ali Deus abençoa. Às vezes você está procurando um profetão para pregar, para te falar, para orar por você, e Deus vai usar quem Ele quiser, né? Pessoas que às vezes a gente não dá nada, não valoriza e perde, né? E perde a bênção. O bispo Fabrício uma vez contou que a mulher sinamita, falei bem dela, fala mal agora, né? Ela teve a fé suficiente para ir no profeta, mas ela não tinha talvez a fé suficiente para receber do moço do profeta. Porque só depois que o profeta chegou que ela... Então a gente ser um recebedor de quem Deus está usando, de que forma. O grande problema é que o povo foi endurecido e não ouviu Jesus. A Bíblia diz que Israel, né, foi endurecido. Pelo endurecimento deles, a graça chegou aos gentios. Então você vê como que o endurecimento pode a gente criticar e analisar pela aparência ou pelo julgamento de uma aparência e perder o que Deus pode nos entregar. Então Deus está escondendo em tudo que é divino em pessoas humanas, para que a excelência seja dele. São barros. Então, às vezes eu não gosto do Adilson, eu não gosto do William com o jeitão dele, então o povo tá muito cheio de gosto, né? Tá muito cheio de gosto. É verdade. É verdade. Se adaptar, né? Peraí, vou adaptar aqui, isso pra minha vida, meu gosto. O João Batista não devia agradar. Eu costumo brincar, eu digo lá na igreja que João Batista não agrada. Eu costumo dizer que se João Batista tivesse Instagram, nem ele seguiria ele. João, porque eu também não. Porque ele não teria seguidores. Jesus mesmo, a grande frustração foi que ele chegou a um ponto que ninguém o desejava. Raiz de uma terra seca, né? Ferido pelas nossas transgressões. O ponto principal da frustração foi quando ele estava indo para a cruz. E ele não prestou atenção se tinha gente olhando para ele. Ele não ligou se tinha gente prestando atenção nele. Ele estava indo para o propósito, que era morrer. Então ele viu ali a rejeição, ele viu o abandono. Pessoas escondiam o rosto. Ele não era atrativo. Quando ele deixou de ser atrativo, que ele abdica do poder, veio aquela imagem dele que provocava os outros, escondiam a face. Verdade. Vê que ficou João, né? E a mãe dele ali. Tem uma mensagem que a Bíblia diz que muitos dos discípulos, e aí ele fala para os 12, e vocês não vão também não? Pedro, o afoito, problemático. Mas Pedro é sensacional. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida? Pedro é sensacional. Para onde nós vamos, cara? Quando Jesus aparece no mar, andando sobre as águas, todo mundo pode criticar Pedro, mas ele falou, então que eu vou, se é o Senhor, eu quero ir. O problema não está na crítica, o problema está quando você deixa de carregar aquilo que Deus colocou na sua vida, por causa da crítica. E você vê que uma vez o Douglas Gonçalves falou isso, até se emocionou, quando ele fala de Paulo, ele falou assim, o que eles viram? Porque Paulo não estava preocupado com a pregação da performance. Sim. Paulo não estava preocupado em ser uma voz que agradava. Paulo não estava preocupado em ser uma voz que gerava like, uma voz que gerava seguidores. E Paulo não teve essa crise de identidade e não teve a sua identidade roubada e não se perdeu em si mesmo nesses dramas, nesses dilemas, nessas ansiedades da vida. É só olhar a segunda carta de Paulo a Timóteo, como é que ele termina a carta. Ele fala, eu estou pronto para ser entregue. Sozinho, e ele vai pedir só os pergaminhos, a capa, os livros. Paulo não tem crise. E Paulo vai terminar a vida como? Cerrei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Ou seja, ele fala de carreira, a vida cristã é uma carreira. Ele fala de um combate, nós estamos em constante luta. E o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Se a gente não vigiar, a gente entra nesse esfriamento espiritual, a gente entra nesse caminho da performance, que a igreja tem que ser assim, a gente valoriza mais a estrutura do que o reino. A gente aqui não é contra a valorização da estrutura, não. É bom deixar isso claro. Lógico.
né? A gente é a favor da tecnologia, das ferramentas que estão disponíveis para nós, só que isso é só ferramenta. Isso não é maior do que a mensagem principal, que é a mensagem do reino, que foi o que o André disse aqui de início. Então, tudo isso é importante, a gente valoriza isso. Todo mundo quer ter uma igreja, uma estrutura que tenha a possibilidade de oferecer algo que você faça com excelência. Só que isso não pode roubar quem nós somos e não pode ser maior do que a mensagem. Paulo vai terminar a sua trajetória sem essas crises. E Paulo também é fantástico nisso, né? Talvez Paulo tivesse uma igreja, hoje, muitos não iam ser pastoreados por Paulo. Porque hoje as pessoas estão atrás do sucesso. Estão atrás daquilo que está bombando, daquilo que está funcionando, daquilo que atrai. Tem o livro do Ciro Sanches, talvez Paulo, do Evangelho, que Paulo não pregaria se tivesse hoje. Mas talvez Paulo teria uma igreja com poucos membros. Porque o que Paulo pregava não era, opa, peraí, está... Ai, tocou no meu ego, vou sair daqui feliz. Não. O que Paulo pregava era uma bomba, explodia dentro de nós, assim, cara. O Evangelho é renúncia, né? Mas eu penso que esse ponto aí da presença, quando a gente está em Cristo, né? O que Paulo falou em Gálatas capítulo 2, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida isso muda tudo. A vida é minha, a vida é de Cristo. Eu não faço por mim, eu faço por Cristo. A minha geografia não tem a ver com o lugar, tem a ver com a presença dele. Então, para onde eu fosse, tem a presença dele, não importa. Tu vê que o José vai para casa de Potifar e prospera, porque tinha a presença. Ele vai para a prisão e prospera, porque tinha a presença. Deus era com ele. Isso muda tudo, né? Mais algum acréscimo aí? Acho que a gente já está chegando no final do nosso primeiro podcast. Então, rapidinho ali, eu pego o gancho do André em Pedro, que Jesus, né, depois que ele revela que Jesus é o Cristo, Jesus vai revelar quem era Pedro. Então, na questão da identidade, muita gente não sabe quem é, né? Então, Simão era uma cana agitada pelo vento. Petros, pedra, né? Fragmento da pedra, uma pedra. Então, ele era algo movimentado pelo um vento, mas Jesus o enxergou sólido. Então, é como Jesus te enxerga e quem ele determina, né? Qual é o seu nome. Seu nome não será Jacó, será Israel. Então, houve identidade. É a identidade que você tem em Deus, que você descobre, e a partir dali você entra nessa tua versão nova. Pessoas ficam impactadas. Rapaz, fulano mudou. Porque, né, na verdade, ele está sendo quem ele foi gerado e chamado para ser. Então, ele vai dizendo, tu és Pedro, né? Tu és pedra. E ali ele vai se amadurecendo, né, para ponto de enfrentar lutas que ele consegue dormir numa cadeia. E o anjo vai lá despertá-lo. Então não era mais aquele cara afobado, agitado. Ele entendeu que ele tem promessa, que Deus disse que você chegará a ser velho, o outro vai vestir. E às vezes você vê que tem coisas que ainda não se cumpriu na tua vida, que você não precisa ficar preocupado, que você vai morrer antes disso acontecer. Então Deus, com o tempo, né? Deus sabia que ia tirar dali. Agora deu um sinal aí. Agora deu um sinal aí. A gente vai fazer as nossas considerações finais. Só deixar claro que no nosso próximo encontro, André, não vai ficar nada colorido aqui não ser a Jujuba, né? Vai fazer uma caneca, podcast do Reino, resenha do Reino. Então, no nosso próximo podcast aqui, colorido só a Jujuba, hein, Jean? Talvez vai ter um convidado. Provavelmente. Então, daqui a 15 dias, não é isso? Daqui a 15 dias, nós vamos divulgar o nosso primeiro podcast. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, convide, compartilhe. E aí, então, vamos fazer as nossas considerações, Adilson. Comecei com o André, agora começando. Então, André, faz as tuas considerações aí. Ficou claro para nós, então, que a voz que a igreja precisa ser é a voz do reino de Deus. Isso é inegociável. Ponto pacífico. Independente aonde esteja, você tem que ser uma voz. A voz do reino de Deus. Amém. Queria agradecer a todos aí que vão acompanhar, tenho certeza que isso aqui vai ser uma bênção. E que nós possamos ser canal de Deus aqui para abençoar as pessoas, tirar dúvida, também buscar alguém que nos oriente, que ninguém sabe nada, está aqui aprendendo com o Espírito Santo a cada dia, que Deus abençoe. Pastor Adilson, meu amigo, Pastor William, todos vocês que estão assistindo aí, um beijo no coração de todos. Amém. Pastor Adilson. Não diminua quem você é para tentar ajudar alguém, né? Você não pode, às vezes, entrar numa lama, mas é de fora que você tira essa pessoa. Então, agradeço a Deus e agradeço a cada um de vocês aí, esse privilégio, oportunidade da gente estar junto aí, muito bom, foi um tempo precioso.
E André falou aí da mensagem, eu deixo aí a prática, né? É praticar aquilo que a gente está falando. Aprender a palavra é não ser apenas ouvinte dela, Mas praticante. mas pôr em prática, ainda que seja um ponto pequeno que você vai se exercitar, pratique essa palavra para permanecer de pé. Que as coisas abaladas serão abaladas para que as inabaláveis permaneçam de pé. E volta aí para fechar no teu gancho aí da mensagem da performance, mas também a mensagem da conveniência. Às vezes a gente prega isso, o que é conveniente para o outro. Né? Então, na verdade, tem que pregar. Isso é tema para outro programa. Abraço, gente. Valeu, obrigado, André, amigo, pastor Adilson, pastor amigo. Obrigado aí vocês que vão ouvir. Obrigado ao Jean aí, Jean. Jean que... Benção. E qual é o nome da... Cadê o... Telefone. Plugado. O nome? Plugado. Plugado. Então, Plugado, editora. Então, o Jean tá nos ajudando Vídeo, aí. Plugado Vídeo. Plugado Vídeo, né? Tem Já é o cara, fera. É ovelha do Adilson. discípulo. Discípulo do Adilson. Já tá me corrigindo. Mas obrigado aí O discípulo amado. compartilhar esse tempo precioso. Nosso desejo é que esses encontros alcancem a sua vida, alcancem seu coração e que a gente vá nesse processo de transformação, se tornando amanhã melhor do que somos hoje e sendo a voz do reino, a voz que ecoa e transforma vidas, que é a voz do Cristo ressurreto, como dizia Paulo. Pastor André, faz uma oração de gratidão para a gente encerrar. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado um tempo de comunhão, de ministração da palavra, e que isso sirva para algo, para tocar na vida das pessoas, que pessoas sejam tocadas por Ti nesse tempo. Espírito Santo, abençoa a Tua igreja, abençoa, Deus, esse programa, cada família que ouvir, tudo que está sendo falado aqui, que seja de edificação para o reino de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Bora, Jean, sobe as letrinhas aí.